Se você é filho de Deus, o Evangelho não é meramente um aspecto de sua vida, é a sua vida, ou seja, é a janela através da qual você observa todas as coisas. Hoje, no dia 18 de agosto, convido você a meditar comigo no devocional do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vamos à leitura? Este é um assunto recorrente em meu ministério, diz o autor. Um triste reconhecimento que tem me motivado a falar as coisas que tenho dito e a escrever aquilo que escrevi. Milhares e milhares de crentes em Jesus, crentes sinceros, vivem como se existisse um abismo gigantesco inserido bem no meio do Evangelho. Eles veem o Evangelho como algo do passado ou alguma coisa do futuro, algo apenas na entrada ou na saída. Certamente eles comemoram o perdão que receberam, assim como as boas-vindas à família de Deus, e eles olham com esperança para o futuro, quando eles estarão com o Senhor para sempre. Entretanto, eles não compreendem o imediatismo radical capaz de mudar a vida e mente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não entendem esta ideia quando eles veem a Cristo de que não foi somente o passado e o futuro deles que mudou. Não, tudo em suas vidas tem mudado aqui e agora. Para um crente, nada na vida dele ou dela deixa de ser mudado pelo Evangelho. Se você analisar a vida do ponto de vista dos benefícios para o presente obtidos pela pessoa, pelo trabalho, pela presença e pelas promessas do Senhor Jesus Cristo, nada em sua vida parecerá o mesmo. O apóstolo Pedro encoraja as pessoas a viverem de um modo radicalmente novo, visto que elas têm recebido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, como ele nos fala na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Desta maneira, você e eu não somos deixados à nossa própria maturidade, caráter, ingenuidade, justiça, sabedoria ou poder. Não apenas isso, mas o Evangelho redefine como entendemos toda a nossa história, como pensamos sobre o significado da vida, como entendemos as batalhas do ser humano, de onde vem nossa identidade, onde podemos encontrar paz e segurança, o que consideramos perigoso na vida ou o que achamos ser uma vida bem-sucedida, entre outras coisas. É bem verdade que quando Jesus assume morada em nossas vidas, tudo nela muda. Nada permanece o mesmo. Agora, se você não conhece estas coisas, você celebra a sua salvação, todavia em virtude da ajuda obtida no casamento, na família, no sexo, no dinheiro, na amizade, medos, vícios, nas decisões, entre outros, e assim você não vive o Evangelho. Você entra no site amazon.com e busca o livro de autoajuda mais recente que aborde tópicos de suas preocupações. Você faz isso porque é um evangélico funcional que sofre de amnésia. Você esqueceu sua identidade como filho de Deus. Você esqueceu o glorioso depósito de sabedoria espiritual que recebeu. Você acha que é pobre quando na verdade é rico. Você pensa que necessita de sabedoria quando você foi unido pela graça àquele que é sábio. Você pensa que é algo de que precisa, mas que ainda não tem encontrado, quando na verdade você já recebeu cada coisa que necessita para ser o que você deveria ser e para fazer aquilo que deve fazer ou deveria fazer no lugar que o Salvador o posicionou. O Evangelho te proporciona tudo e muda todas as coisas em sua vida. Você está vivendo como se, de fato, acreditasse nisso? Vamos fazer a leitura da primeira carta de Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Paulo, o apóstolo Paulo, então, ele escreve à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Louvado seja Deus pela instrução na sua palavra. A simplicidade do Evangelho. A simplicidade. Quando pensamos no Evangelho Boas Novas do Senhor Jesus, as boas novas da graça que nos alcança, do perdão que nos alcança pelo seu sacrifício naquela cruz, pela sua morte e ressurreição. E dessa forma tivemos nossos pecados perdoados, estivemos reconectados ao Pai, ligados ao Pai, temos livre acesso a Ele através do sacrifício de Jesus. Fomos salvos pela graça de Jesus. Aguardamos, sim, pela eternidade com Ele, num futuro. E o autor nos faz a pensar sobre essa lacuna de tempo que existe entre o nosso entendimento do sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição, até a eternidade com Ele. O que tem norteado as nossas vidas? São os mesmos princípios do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é sim a morte e ressurreição de Jesus, ele é a eternidade com Ele, e ele vem enriquecido com muita sabedoria, com instrução para as nossas vidas, com ensinamentos, sabedoria, graça, misericórdia, perdão. Ele vem enriquecido, munido de todas essas coisas. E como nós temos vivido esse tempo entre o entendimento da salvação em Cristo Jesus até a eternidade com Ele? Você está vivendo como se de fato você acreditasse nisso? A sua vida tem testemunhado a tua fé em Jesus Cristo? Que nós possamos meditar nesta palavra, nos ensinamentos de Jesus, e que isto possa mover o nosso coração, mover os nossos pensamentos, que nós possamos de fato ser alcançados pela graça e misericórdia do Senhor e fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, sermos testemunhas do seu Evangelho por onde andarmos. Louvado seja Deus. Este então foi o nosso devocional de hoje. Que Jesus possa encontrar morada no seu coração, que essa palavra encontre morada no seu coração e que Ele abençoe grandemente o seu dia.